Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, deputado, governador, senador e vice-presidente da República. Em 44 anos de vida pública, Marco Maciel teve participação decisiva na história recente do país. A TV Câmara acaba de lançar um documentário em que fala da vida e da atuação do pernambucano a partir das memórias de amigos, familiares e companheiros da política. Para falar dessa trajetória, eu converso agora com o deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade, Daniela. Deputado, o que dá para falar assim, que se destaca nessa trajetória do Marco Maciel, ex-presidente da República, deputado, senador? Bem, eu tive uma convivência muito grande com o Marco Antônio, Marco Maciel, pelo fato de minha cunhada ser esposa de meu irmão mais velho, ser filha mais velha, de Marco Maciel. E uma pessoa que, pelo sua personalidade discreta, seu sempre jeito discreto e a facilidade de conversar, dialogar, o modelo liberal, deixou muitos exemplos, e até hoje conosco, mas numa fase já adoentado, realmente tem uma história para o Brasil e para todos nós de exemplos e de vivências que fazem parte da nossa história e com certeza ajudou a construir a democracia e realmente aonde o Brasil que estamos. Deputado, você falou da democracia. Uma das críticas que ele recebeu na sua atuação é de ter apoiado a ditadura em determinado momento. Como que o senhor recebe essa crítica? Olha, eu discordo totalmente desses que criticam e que se posicionam como Marco Maciel apoiador da ditadura. Em momento algum ele foi apoiador da ditadura, mas ele foi utilizado, ao meu ponto de vista, até de um elo de discussão, de diálogo entre aqueles que lutavam contra a ditadura e a favor da democracia. Marco Maciel era um liberal, um democrata e um lutador para que se construísse e reconstruísse a democracia. Eu, inclusive, vi nas palavras do ex-presidente Sarney que ele, em todo o tempo, sempre lutou para que se restabelecesse a democracia. Então, ele, obviamente, não enfrentou a ditadura, não enfrentou os que detinham o poder naquele momento, mas com sabedoria ele dialogou e, principalmente, quando há crítica no posicionamento do fechamento da Câmara e do Congresso, ele realmente dialogou para que houvesse essa reabertura. Era um momento difícil, um momento que aqueles que enfrentavam e que partissem para a briga, eles, óbvio que todos seriam caçados, afastados, exilados, enfim. E ele partiu sempre para o diálogo, para um modo discreto, nunca chamando para si a responsabilidade, principalmente frente à opinião pública, mas nos bastidores, dialogando para que conseguisse obter o êxito. O senhor acha que a gente hoje tem um panorama de reconhecimento desse papel dele, tanto no Congresso, no discurso público? O senhor acha que esse reconhecimento já está ocorrendo? Olha, eu creio que o reconhecimento é muito pequeno, até pela sua personalidade. Marco Maciel sempre foi um homem muito discreto, com muita discrição ocupou os mais importantes cargos do seu estado, Pernambuco, sendo eleito deputado estadual, e este ano chegou a 50 anos da sua primeira oportunidade a um cargo público e eletivo em 1966 e chegou ao posto de vice-presidente da República por 8 anos. E um governo que fez uma transição econômica e democrática muito importante para o Brasil, com uma pavimentação para que o Brasil se consolidasse como uma economia forte, como uma economia geradora de oportunidades para os brasileiros. Então, eu percebo que é muito tímida o reconhecimento e as deferências que devemos a Marco Maciel pelo que ele construiu pelo seu estado e principalmente por todo o Brasil. Deputado, uma das características de Marco Maciel, que o senhor apontou e que também estão presentes no documentário, é o diálogo, é até o título do documentário. O senhor acha que hoje no nosso cenário está faltando um pouco aí alguns articuladores com o peso que ele tinha? Olha, eu creio que hoje nós temos sim a falta de líderes que tenham credibilidade e que tenham capacidade de dialogar. A questão de não ir para o enfrentamento, como ele, nos exemplos que foram muito bem mencionados no importante, um belo documentário que foi feito pela Câmara dos Deputados,
é de demonstrar essa facilidade em permear pelos diversos setores e segmentos, que hoje ele é muito mais variado e muito mais denso, muito mais importante para o contexto político. A opinião pública, ela também hoje ela é muito mais sensível. As redes sociais hoje é um outro momento. Talvez a dificuldade de se dialogar também ela é hoje colocada pelo fator da exposição ser muito maior, pelos meios de comunicação não serem hoje restringidos e realmente monitorados e de acordo com a vontade de quem detém o poder, que sejam veiculados. Mas eu acredito sim que no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, faz falta líderes com credibilidade e com capacidade de dialogar para que possam ser acolhidos os importantes temas da população, tanto quanto dos líderes, seja do governo no executivo, quanto aqui no legislativo, e principalmente de transformar, através desse diálogo e sabedoria, a questão na realidade, na realização em prol de toda a população. Deputado, outra coisa que está mencionada no documentário também, a senhora Ana Maria Maciel, que é casada com o Marco Maciel há 49 anos, ela fala que ele dizia que ele não tinha inimigos na política, apenas adversários. Nesses tempos de redes sociais, como o senhor falou hoje, em que há uma polarização e até um discurso de ódio mesmo, como que o senhor acha que dá para caminhar para essa visão de ser adversário e não inimigo? Olha, eu fico assim extremamente orgulhoso, envaidecido, de conviver e pertencer a uma família como a de Marco Maciel, de Ana Maria, que são pessoas que sempre trouxeram para dentro da sua casa, trouxeram para dentro do palácio, enquanto governador ou enquanto vice-presidente da República, os seus adversários para entender e para sempre dialogar, dando a oportunidade. Hoje é difícil, obviamente nós entendemos, porque os ataques hoje com as redes sociais e com os modelos de comunicação, que são muito menos capazes de serem identificados e de serem, obviamente, oriundos, sua origem hoje, a identificação ela é mais temos maiores dificuldades, eu creio que é realmente mais difícil. E principalmente esses ataques surtem para aqueles personagens que utilizam dessa ferramenta para sobressair. Mas esse modelo, eu creio que é um modelo de exemplo de pessoas que, como eles, chegaram aonde chegaram, com a capacidade de transformar, de dialogar e, principalmente, como deixou a mensagem a sua esposa, Ana Maria, de não criar inimigos. Os adversários são políticos. O momento político eleitoral, ele tem o seu embate, tanto no período eleitoral, quanto aqui no período ideológico, no período das defesas dos seus temas e dos seus projetos. Mas, retirando todo esse contexto, nós devemos, com parcimônia, com equilíbrio, ter a sabedoria de ter as relações amistosas com os colegas deputados federais e em todas as outras casas, sejam deputados estaduais, vereadores, para que a gente consiga, obviamente, o bem comum, que é o bem da população. Então, essa visão é uma visão que deixa para nós um exemplo muito sólido e realmente muito importante que a gente deve recapturar para os dias de hoje, principalmente para esse modelo que com a rede social, esses ataques rasteiros, esses ataques aí que muitos se utilizam para se sobressair, nós devemos reconstruir uma política mais séria e principalmente que somos cobrados pela população, que é uma política de debate, mas uma política de realizações. Deputado, para encerrarmos, qual a sua avaliação sobre o documentário? O senhor gostou? O senhor que teve uma convivência próxima, o senhor acha que conseguiu abarcar bastante da vida dele? Olha, eu creio que o documentário ele abarcou um bom montante da vida de Marco Maciel, que seria difícil, em alguns minutos nós conseguimos traduzir a vida toda de uma pessoa que construiu e ajudou a construir o Pernambuco aqui no Congresso, com toda a sua sabedoria, em um momento extremamente difícil, com um diálogo, com a casa fechada, com uma realidade extremamente desafiadora, conseguiu também se sobressair, se tornar governador do estado, senador da República por algumas vezes e vice-presidente. É um homem que merece uma biografia deixada pelos seus exemplos, pela sua história, pela reconstrução, a própria Aliança Democrática. Ele foi um participante estratégico para que ela pudesse dar este pacto para a realização das eleições em 85, quer dizer, e a reconstrução da democracia, das eleições diretas. Então, eu creio que o documentário foi muito bom, foi extremamente importante, mas falar de Marco Maciel em poucos minutos, como nós assim o fizemos, e eu creio que ele é merecedor de outros documentários para que a gente possa entender quem foi Marco Maciel, mas o seu modelo discreto, e sempre de atuação de bastidores, sempre com sabedoria, com um diálogo
para poder, né, buscar os desafios entre lados em um consenso comum no interesse da população. Ele realmente, até nisso, nos dificulta de poder mostrar mais, né, e de poder honrar mais essa pessoa que por 50 anos, né, como em 2016, ocupou cargos dos mais altos níveis e nunca teve um escândalo, nunca teve um apontamento, né, de qualquer desvio de conduta ou de ato contra a sua reputação. Então, é uma pessoa que é merecedora, sim, do nosso crédito, né, de todas as nossas referências para que o Brasil possa utilizar como exemplo para o momento atual e principalmente para o futuro. Deputado, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daniela. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência. Até mais.